Fala pessoal, professor Gleber Sorreif. Então vamos para a nossa segunda aula de gestão em radiologia. Então vamos abordar, a primeira aula a gente abordou a questão mais de administração, agora a gente está falando da organização hospitalar. Também é um conteúdo gigantesco, eu vou falar algumas coisas para vocês. Preparei um material bem completo para a gente falar um pouco de cada dos assuntos que compreende, especialmente no momento que a gente vive agora, né? E sempre em especial para quem está fazendo o curso técnico em radiologia, que numa época, vamos dizer, ou já utilizamos como paciente, ou vamos trabalhar dentro de uma rede de hospital. É bom a gente entender o que está acontecendo em cada uma, qual que é o princípio delas. Beleza? Vamos lá. Organização hospitalar. Então, de onde é que vem a origem desse histórico? O termo hospital, então, ele vem do latim. Deixa eu botar uma canetinha aqui. Ele vem do latim, como todas as palavras quase, né? Que deriva de hóspede, viajante ou estrangeiro. Então, vem aquela questão de estar alguém hospedado. Né? E aí tem várias palavras que vão designar aqui, lugar que recebe doentes. Não vou me atrever a falar, mas hoje tem 300 mil termos aqui, ó, que vão referir a locais para receber doentes, asilos de pobres, asilo de crianças, asilo para velhos. Então, hospital, um lugar que recebia os enfermos incuráveis. Essa daqui é a primeira ideia, né? Da onde é que ou insanos. Então, por isso que pegar pessoas mais antigas, eles têm sempre uma questão do hospital negativo, né? Porque muitas vezes quem ia para o hospital ia para morrer, porque era uma doença incurável. Ou a questão dos próprios sanatórios, né? Então a pessoa está louca, ela não tem. Então, ela não manda mais em si, então aí se atribuiu o local hospital. Então tem essas fotos clássicas ali, bonitinho. A doença, o que, que acontece? Primeira coisa a gente tem que refletir se a doença é uma casualidade, né? Ou um castigo divino. Então tem muito isso ainda, se aquilo foi apenas uma causalidade ou se foi um castigo divino por isso estar doente. E se tu vê, muitas religiões até hoje atribuem sempre como um castigo, como estar doente é porque tu fez algo errado. Isso é muito forte na cultura popular, até hoje. Por isso que a gente tem a questão de não gostar do local do hospital. Então, a doença sempre como algo errado, algo que deu, vamos dizer, alguma coisa que tu não fez corretamente. Isso é bem origem. Quem lembra desse videozinho, né? Se eu conseguir editar e colocar ele, é bem clássico. E aí tu fica se a doença era castigo. As origens dos hospitais remontam à Idade Antiga, então é muito, bem antigo esse local. Uh, Só que ele é mistificado pelas lendas e mitos, né? Então é rodeado de muita lenda e mito que atribui a doença como castigo dos deuses. Os gregos costumavam construir um hospital, um templo, constituir um amplo edifício. Segundo o modelo arquitetônico na época, era um ambiente místico, de superstição. Até hoje tem um pouco místico. Se olhar o hospital é um local muito, vamos dizer, diferente. Óbvio que evoluiu. Na Índia, o que tinha? No reinado do rei Aska, construiu hospitais segundo registros encontrados nas rochas. Comprova a existência de hospitais, então já existia em 473 a.C. Todavia, somente a partir da era cristã, os hospitais passou a ter a característica assistencial para doentes. Começa a mudar pobres e peregrinos. Então, começou fundamentado nos princípios de proteção e amor. Então, começa a ter uma ideia mais filantrópica. O que caracteriza os primeiros hospitais cristãos era a espiritualidade. Isso é bem interessante, né? Se tu vê a presença de crucifixos, a presença de capelas em todos quase os hospitais, você vai entender a origem. Né? Oração, edifícios religiosos que dedicado à vida à assistência aos moribundos. Essa feição religiosa, a organização hospitalar acentuou, então, lá no século XII até o século XVI. Nos mosteiros, onde os frades e monges religiosos utilizavam a prática médica fora dos conventos atendendo os chamados enfermos. Então, cuidar dos enfermos tem muito ligado com a religião. A partir do Concílio de Viena, em 1312, tratou os enfermos passou ao exercício dos leigos. Então, olha quanto tempo continua sendo sempre um ofício religioso e depois passa a ser um ofício dos leigos, competindo os religiosos direitos à assistência espiritual.
Por isso que tu vê presença de capela em quase todos os hospitais, né? Porque a presença espiritual é muito forte. Assim cessam os desenvolvimentos de instituições hospitalares dos povos, gradativamente foram liberando-se as igrejas institucionais, apesar da forte influência religiosa. Isso aqui é importante. Ainda tem uma forte influência religiosa em virtude da sua origem. No Brasil, o governo federal, no decreto de 37.773, em 1955, publicado no Diário Oficial, né, ele coloca uma lei orgânica da assistente médico hospitalar. Na época, o hospital foi conceituado como instituição destinada a internar para diagnosticar e tratamento as pessoas que necessitam de assistentes médicos, dado constante de enfermagem. Olha que foto bonitinha, o pessoal estudando. Em 1977, então, foi constituída a portaria do Ministério, né, que aprova as normas e padrões de construção das instalações de serviços de saúde de hospital geral, de pequeno e médio porte, que depois a gente vai falar de cada um deles. O Programa de Estudos Avançados na Administração Hospitalar de Saúde, Getúlio Vargas, ali, elaborou um manual dos procedimentos hospitalares. Então começa a ver que começa a ter uma regularização, a gente começa a organizar manual, começa a colocar tudo isso, estabelecimentos tanto públicos quanto privados, de modo de pequeno e médio porte. Então, começa a estabelecer regras para cada hospital, para cada forma, isso daqui. Olha aqui outra foto bonita de época. Olha que legal, isso é muito característico, né? Quando tu vê uma foto de hospital, tu vê a presença de irmãs. E tu vai ver até hoje, muitos hospitais são administrados por irmãs, administrados por instituições religiosas. Assim, então, o MEC, pioneiro na moderna administração hospitalar, é representado o direito inalienável do homem de ter a saúde e o reconhecimento formal pela comunidade e sua responsabilidade de prover meios para mantê-los e restaurar a sua saúde perdida. O Dr. Jones, ali na reabertura do Hospital Johns Hopkins, distribuiu no hospital como organismo, olha, ele definiu como organismo vivo constituído de diferentes partes, tendo funções diversas, todas essas devido à promoção, relacionadas em um conjunto, né, para produzir resultados desejados. Então começa uma administração mais moderna do hospital. Hoje, o que a gente tem? E aí, até vou riscar aqui, ó. Vocês já entregaram de onde é que eu peguei essa foto, mas o que hoje tem? Hoje tem uma hotelaria, né? O hospital passou de ser um local onde é que a pessoa vai moribunda para morrer, mas sim um hotel onde é que a pessoa se hospeda, tem camareiro, tem gente que entrega comidinha, né? Faz tudo ali, todo um serviço, um setor profissionalizando. Então tá mudando a sua visão. Se a gente olhar aquelas fotos antigamente, aqui tu tem quase um hotel. O que tira é exatamente essa parede aqui, com oxigênio, com A2, com a pessoa estar enferma. Aqui um hospital na Ramiro, que também é um hospital que se tu não sabe o que é tirar isso aqui, tu acha que é um hotel, né? Se tirar isso daqui, tu olha assim, pô, parece a entrada de um hotel, mas é um hospital. Todas as empresas modernas, então nenhuma mais complexa do que o hospital. Então, de todas as empresas que existem hoje, a mais complexa é um hospital, fundamentalmente por um simples propósito, é receber o corpo humano quando por alguma razão se tornou doente ou ferido, cuidar dele, restaurá-lo ao normal, então mais próximo quanto possível. Isso daqui mudou. Lembra que lá na origem o hospital era o local onde a pessoa ia para morrer. Agora é um local que visa restaurar a saúde. O hospital, por sua vez, tem acompanhado seu avanço de tecnologia médica, né? Passou a considerar o paciente não mais como uma matéria-prima, mas para o seu serviço, mas sob um prisma social econômico. Então a pessoa está pagando por aquele procedimento. Assim, os hospitais é a casa que o hóspede é a pessoa especial, membro pela qual a comunidade tem deveres, inclusive de prover a sua completa reintegração social, mais que recuperar a somática, psíquica ou psicossomática. Hospitalzinho antigo, bonitinho. Agora o hospital moderno, que tu olha assim, as camas, todos bem, evolução. Uma enfermaria, todo mundo junto ali, aglomerado, bastante amplo. Os quartos mais individualizados, com respirador, com tudo que tem direito. Ó, mais fotos mostrando todo, os pisos direitinho, tudo, a evolução, né? A função do hospital. Quais são as funções? Evoluíram a sua própria história, né? Deixando de ser um centro de diagnóstico e tratamento, né, de doenças. Então, antigamente, o hospital estava muito focado na doença. Ele diagnosticava e tratava a doença, para assumir uma postura mais complexa no seio da comunidade. Então, hoje não é só mais cuidar da doença, mas sim, ele é uma coisa mais complexa, então ele está cuidando todo do paciente.
Atualmente são confiadas funções básicas, de acordo com a Comissão de Peritos da Assistência Médica da Organização Mundial da Saúde, em reunião relacionada em Genebra, né? Sendo que uma parte integral da organização médica é a função de prover a completa assistência à saúde e à população, completa. Então, antes era tratar a doença, agora eu vou tratar a pessoa. Curativa e preventiva. E também duas funções. Se a gente olhar depois na lei do SUS, a mesma coisa. Curativa e preventiva. Com o serviço ambulatório, atinge-se a família e seu ambiente. Também o centro de ensino. Isso daqui está lá no SUS também. Também um centro de ensino, porque vocês vão aprender e vocês futuramente vão estar fazendo estágio dentro de um hospital, como muitos colégios vocês fazem. Então, e aí aquela questão do estagiário, ele também é um centro de ensino. Como é que a gente quer tratar os profissionais de qualidade? Alguém tem que aprender. Então, também é um centro de ensino por excelência, bem como de pesquisa biosocial. Está na comissão também discutir a função geral, né, do hospital, constituir que ele não poderia limitar as atividades restaurativas, devendo tanto organizar-se e atender à necessidade preventiva. Então, não só na doença, mas também agora na prevenção. Por isso que ele está na função de ensino, pesquisa. Então, está na função de ensino e pesquisa para atuar, nesses dois, na prevenção. Funções do hospital de padronizo, comissão foram preventiva. Então, o hospital tem a função preventiva, que é supervisão da gravidez normal, nascimento de criança, crescimento normal, controle de doenças transmissíveis e educação sanitária. O diagnóstico ambulatorial, então vai ter a questão do diagnóstico, então muito importante, né, que é a área onde a gente vai atuar lá no raio-x, no diagnóstico, né, intervenção, tratamento de doenças curativas ou paliativas, então pode ser, muitas vezes, o que antes, o hospital, ele também está na função paliativa, às vezes, né, então em vez de curar, quer amenizar o sofrimento ali, e cirúrgicos, né, reabilitação física, mental e social, cuidados de emergência, acidentes, doenças, mal súbito. Então, sua função restaurativa. O ensino, pós-graduação. Então, muitos pós-graduação estão lá no próprio, dentro do hospital, linhas de pesquisa. Vários hospitais ali, tipo Moinhos, Clínica, Santa Casa, todos os hospitais têm a questão do pós sendo realizado dentro do hospital, porque é uma área de pesquisa, especialização em práticas, interessados em medicina social e outras profissões correlacionadas, né? A formação de técnicos, nível médio e graduação. Então, aqui que a gente está se encaixando futuramente, mas a gente está pensando que aquele hospital ele vai ter uma questão de formação também nós como técnico em radiologia. Pesquisa, aspectos sociais, psicológicos, físicos, então também um local de ensino e de pesquisa. Práticas hospitalares e técnicas, por isso que ele evoluiu tanto. Classificação dos hospitais, então supõe que uma série de requisitos, né, para a gente colocar cada hospital dentro da sua classificação. Para classificar o hospital nos parâmetros de avaliação do instrumento elaborado pela coordenação do Ministério da Saúde. Então, a gente tem um hospital que, classificação desse hospital, vai estar pela Lei Orgânica Hospitalar de 1964, que define o hospital como aquele que tem a base do hospital, que tem como instituição para hospitalar que ocorre na criação de complexos estados do bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Portanto, a assistência hospitalar pode ser classificada da seguinte forma: o hospital geral é aquele que prestada por hospitais gerais que atende muitas enfermidades. O hospital geral, então, sempre é aquele que é mais amplo, e não é específico para alguma patologia, mas ele está atendendo várias patologias, em várias linhas de pesquisa, várias linhas de estudo dentro e várias linhas de atendimento. Especializado, aquele que presta um hospital especializado, então ele é focado em uma parte. Exemplo, tuberculose, doenças mentais, câncer. Então, hospital de câncer, hospital geral, hospital especializado da visão. Ó, esse hospital não vai atender um infarto, ele vai atender problemas relacionados com visão. Então, dentro de todas as gamas de patologias, tu está focado apenas em uma. Ele tem muito mais conhecimento naquela área. Outras formas classificadas pela lei orgânica referem que são nível de competência. Então, tu pode ter o hospital geral, o hospital específico, mas tu pode também ter um hospital relacionado com o nível de competência, que vai ser o nível de serviço, seria um hospital lá do início, hospital primário. Pensa, aquele hospital primário ele é mais focado na profilaxia, prevenção, clínica básica. É um hospitalzinho mais de interior, é um hospital mais pequeno. Ele vai atender coisas mais simples. Então, ele está focado nesses 3 pilares: profilaxia, prevenção e clínica básica. Ele está focado nas coisas mais simples.
Um hospital secundário é aquele que tem um pouquinho mais de complicado. Então, ele é básico, sem recursos avançados, mas ele já vai executar algumas outras coisas mais complexas. O hospital terciário, nível tecnológico, se desenvolve à medida que aumenta o nível dos médicos, aumenta também a capacitação dos recursos hospitais e sofisticação em tecnologia de equipamentos. Então, hospital mais focado. Hospital oficial, né? Provimento cabe à direita ou indiretamente à administração pública. É um hospital oficial. A administração central, não. Então, o hospital é mantido por órgãos de administração centralizada, federal, estadual, municipal. Então, geralmente ele tem múltipla, mas é uma administração centralizada. Pode ser um hospital federal, estadual ou até municipal. Geralmente a gente pega mais federal, estadual mais raro, mas tem. Então, tem uma administração financeira, uma administração administrativa e divisão financeira e vai fazendo essa hierarquia. A administração descentralizada ou paraestatal, o hospital é mantido por órgãos de administração descentralizada, federal, estadual ou municipal, pela sociedade de economia mista ou por fundação. Então, uma organização descentralizada, tu tem a figura do chefe aqui em cima e o restante tudo. Ou uma organização descentralizada, onde é que está todo mundo na mesma linha. Hospital particular é mantido por instituição particular de pessoa jurídica ou direito privado. Então, não tem a questão. Ele é. E aí fica aquela questão: o hospital pode ser lucrativo ou não lucrativo. Então, a gente tem hospital que ele é privado e ele diz que ele é não lucrativo. Então, ele é várias formas que a gente pode falar. Não lucrativo, não objetivo lucro, né? Da empresa compensando os empregos do capital distribuindo os dividendos. Então, ele não está visualizando o lucro. O não lucrativo, não objetivo lucro, mas remunera seus administradores. Olha que legal. Não dá dinheiro, mas os seus administradores ganham dinheiro. Não distribui os benefícios de qualquer título, apenas aplica integralmente os recursos de manutenção tendentes com os objetivos sociais. Hospitais aí filantrópicos e beneficentes, bem as diferenças, né? O filantrópico. O filantrópico não é um não lucrativo, que de acordo com o decreto 1840 de 73, proporciona a assistência gratuita a 1/5, aqui é perguntinha de conjunto, a 1/5 do total de seus servidores. Então, 1/5 total é gratuito. Não concede remuneração, gratificação, vantagem e benefício a qualquer pessoa específica, ou de qualquer título, dirigentes, superiores, sócios, irmãos e entre vários. Então, ele não distribui. Geralmente, a gente vai ter as Santa Casas aqui. A Santa Casa de Misericórdia são hospitais filantrópicos. Hospital beneficente. Beneficência portuguesa, a gente sempre lembra desses, né? Hospital não lucrativo, cuja finalidade é prestar assistência tutelar a um grupo específico. Então, aos seus associados respectivos, depende de contribuinte associado, cujos atos específicos da sua clientela. Então, ele atende uma clientela específica. A origem dele é para atender o pessoal conveniado para eles. Não permite a administração de dividendos, né, de seus recursos financeiros, a ser aplicados os benefícios da própria instituição. Os benefícios são aplicados à própria instituição. O tempo de permanência do hospital. Então, tu pode ter um hospital crônico, né? Então, é aquele que destina a prestar assistência, né, a pacientes cujo clínico tenha estabilizado. Então, é crônico. Hospital de longa permanência, né? É cuja permanência é prolongada, moléstia grave ou prognóstico negativo. Então, a pessoa vai ficar bastante tempo aqui, longa permanência. Geralmente 60 dias. Em casos de hospitais psiquiátricos, outras características semelhantes. Hospitais agudos ou de curta permanência, aguda ou curta permanência. Então, não é aquele cuja permanência não ultrapassa de 30 dias. Em caso de situação de emergência ou moléstias agudas. Então, aconteceu alguma situação de emergência, tu vai se internar, mas é uma curta permanência. Grupos etários. Então, tu vai ter hospital focado no público infantil. Destina-se com a idade até 12 anos. Então, o Hospital da Criança Santo Antônio vai atender até isso. Então, tu vê que tem público. Olha como interessante. Tem um hospital geral que atende tudo. Tem um hospital focado numa patologia. Tem um hospital focado em criança. Tem um hospital focado em idoso. Então, tem várias formas de hospital. Hospital geriátrico destina a pacientes idosos. Hospital adulto destina a pacientes adultos. Então, tu tem, além das divisões, pode ter uma divisão etária. Faculdade ou exercício profissional médico. Então, hospital corpo clínico aberto, quer dizer que permite qualquer médico a internação e assistência ao seu paciente. Então,
Corpo clínico aberto, qualquer médico pode atender, pode trabalhar ou internar um paciente seu lá dentro. Corpo clínico fechado só permite exercício da medicina daqueles médicos que compõem o seu corpo clínico. As edificações, então, tem os pavilonar, que é cujos hospitais apresentam distribuição de edificações isoladas, pequeno porte, podendo ser ou não interligadas. E os multiblocos, hospital cujo serviço se encontra distribuídos em edificações médio ou grande porte e pode estar interligadas. Tamanho em relação, então, um hospital de pequeno porte vai ter de 25 a 49 leitos. O hospital de médio porte vai de 50 a 149 leitos. O hospital de grande porte vai de 150 a 500 leitos. E um hospital de porte especial ou extra acima de 500 leitos. Então, vai também estar relacionado com tamanho de leitos, capacidade de atendimento. Capacidade de localização. Hospital numa unidade integrada de saúde mista, né? Então, fora construído a servir pontos ou zonas escama de densidade demográfica. Então, devem atender a uma faixa populacional, então de 10 a 20 mil habitantes, centralizados em atividades básicas. Então, onde é que está esse hospital? E não para não estar onde é que não tem pessoas, mas sim onde é que tem um público para que possa ser atendido. Por isso que a gente acaba colocando os hospitais geralmente em grandes centros, né? Hospital local ou de comunidade. É um hospital destinado à população igual ou superior a 20 mil habitantes. Consta em unidade de interação, área clínica, psiquiátrica. Então, tu está atendendo um público maior, né? Local comunitário. Hospital de base é um hospital geral que possui 300 a 500 leitos, destina a funcionar o centro coordenar centros médicos hospitalares de uma determinada região, prestando assistência médico, cirúrgica e especializada. Hospital de ensino, então, é um hospital geral, porque ele tem que ter de tudo, né? Tem que ter todas as características. Função hospitalar destina-se à formação de estudantes. Então, tu vai ter um hospital que tem um grande número de estagiários, porque ele destina-se a formar novos profissionais. Tem as suas atividades ajustadas ao ensino, porque se a gente quer profissionais especializados, a gente precisa que esses locais, vamos dizer, algum local que ensine o pessoal, né? Corpo docente instituição, normalmente tem a capacidade de 400 a 500 leitos, então são hospitais geralmente grandes. E aí você olhou o clínicas, que vai estar aqui, ó, URGS e HCPA, quer dizer que é o hospital de clínicas, mas ele também tem uma administração por professores, então ele é um hospital focado ao ensino. Então ele recebe verba tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde, porque ele é um hospital focado no ensino. Seus objetivos são formação profissional. A gente quer novos profissionais com capacidade, então a formação vai estar relacionada nesse hospital. Pesquisa. As pesquisas, o grupo de pesquisa. Treinamento de graduados, aperfeiçoamento e especialização, preparo para médico. Olha, a gente precisa preparar alguém, então esse hospital destina-se a isso. Desenvolvimento de medicina comunitária, então ele vai também fazer isso. Preparo de pessoal para médico, então o pessoal preparar o restante, pessoal. Estrutura organizacional dos hospitais. Então, alguns hospitais apresentam muita semelhança entre uma base e produção industrial. Essa semelhança diz respeito à estrutura formal e às suas principais questões administrativas. Segundo o Teixeira, o hospital é uma organização que tem características próprias, diferentes das outras instituições. Em umas áreas funcionais estabelecidas interrelacionam, necessitando de um funcionamento eficiente para ter os seus componentes de maneira de compor ou não um somatório das partes desagregadas. O hospital é uma instituição complexa, organizacional, acima de tudo humanitária. Então, ele, além de ser complexo, ele é um hospital busca a questão humanitária, burocrática e hierarquizada e autoritária. Mas também extrema divisão do trabalho, partes parcelas de diversas das suas responsabilidades. Seu objetivo principal é propor cuidados adequados aos pacientes, aplicando recursos, indivíduos, tecnologias humanas, trabalho hospital é definido como. Por isso é visto como um sistema humano. Por mais que isso é um sistema trabalho individualizado, dinâmico e gerado de seus planejamentos. Depende da sua integração das suas pessoas e com os pacientes, sem apesar do seu produto hospitalar. Ser o paciente mesmo pode ser considerado como o seu objeto de matéria-prima. Então, a matéria-prima do hospital é o próprio paciente, então tem todas essas complexidades. Embora o hospital apresente característica humanitária, também é organização burocrática, né? Regras e controle, comportamento para funcionários. Esses profissionais são extremamente, vamos dizer,
busca a questão estática política. Né? Porém, as mudanças da cultura organizacional, né, do autorismo, vêm sendo perdendo gradualmente as suas características, tornando organizações mais funcionais e descentralizadas. A autoridade do hospital é repartida entre as parcelas, né, segundo a instituição, direção superior, corpo clínico, corpo profissional, administração, editoria. A organização, então, formal mostra que a direção é superior e a autoridade máxima sendo responsável pela instituição. Então, a forma que está sendo dividido vai ter, então, forma do conselho diretivo, ó. Conselho diretivo, o corpo clínico, então está todo mundo opinando. Corpo profissional, devido à complexidade, então essa é a própria diretoria. Então tem uma complexidade, né, nas suas funções e acaba direcionando de várias formas. O conselho diretivo, em direção superior, recebe denominações diversas, variando os hospitais, portanto, a mesma administrativa ou junta de diretores, o conselho administrativo geral, ainda superintendente dos hospitais públicos, comporta perto. A diretoria, o órgão executivo, a qual compete planejar e estabelecer a organização interna das unidades e coordenar os trabalhos médicos e administrativos, bem como controlar as atividades técnicas administrativas. O corpo clínico é o conjunto de profissionais de medicina, as quais agrupam as por especialidade de serviços de clínicas. Então vai ter cada corpo clínico e cada tipo de médico lá. Então vai ter relacionado com a medicina, patologia, radiologia. Então tem várias formas mas a questão do corpo clínico por grupo. O serviço técnico, então, colabora diretamente com o corpo clínico, compostos profissionais, que vão estar auxiliando no âmbito. O corpo profissional é constituído pelo serviço que apoia administrativo e gerencial, constitui uma infraestrutura hospitalar, inclui a coordenação dos recursos humanos e outros materiais. Então, os servidores, a questão do financeiro, a questão da compatibilidade, manutenção, então, zeladoria, limpeza, é um corpo profissional. Além de serviços citados, os hospitais ainda dispõem de assessoria jurídica, né, relacionados aos públicos, sistema que informa os métodos, fazendo a questão do staff e direção. Né? Então, é bem complexo. O serviço de arquivamento médico, né, que é o SAMI, né? Então, a questão de prontuário médico, vai ser tudo guardado. Isso é um direito do paciente para o seu prontuário, né? Então, a forma que hoje a gente está em papel, hoje em dia a gente está quase passando do papel para a maioria dos hospitais, a questão do registro online, né? Então, não importa a sigla usada no hospital, mas essa é como o setor que encontra estruturado, capaz de prestar serviço ao paciente. Então, registrar e guardar as informações que foram feitas ao paciente. Deve ser conceituado, né, um órgão hierarquizado. Então, olha quanto papel acaba guardando de cada paciente, tudo que foi feito. Bem importante. Hoje é a questão das pranchetas. Hoje a gente está com um papel mais guardando os arquivos, né, tudo que foi realizado. Que aí é a finalidade do SAMI. Manter o sistema de registro e controle de toda a movimentação hospitalar, zelar pela clareza e exatidão dos prontuários médicos, zelar pela orientação e guarda da conservação, cooperar o estudo de alteração de formulários, manter o serviço proporcione estudo capaz de facilitar o diagnóstico e tratamento e colaborar com a programação do ensino e pesquisa. Então, tudo isso vai ter função do SAMI. Para atingir a finalidade, o SAMI precisa ser organizado. Então, tem uma diretoria, tem o registro geral, interação, arquivo médico da recepção, as estatísticas, o próprio expediente. Tem uma responsabilidade de controle do prontuário do paciente. É muito importante a gente controlar esse prontuário. Outro recurso técnico ali é atual, o processo de microfilmagem, utiliza prontuário nativo, aí vai gravar isso de uma forma mais digital. Então, isso é uma das formas que eu acho que é mais interessante quando a gente olha no hospital, né? Que é a questão de formato de colmeia, né? Porque a gente não coloca, cada um tem vamos dizer, não existe um desses profissionais superior, mas todo mundo está relacionado por áreas, ó, que a gente pega mais por áreas, uma área mais da recepção, emergência, ambulatório, telefonista, mas elas estão interligadas com compras, com enfermagem. Então, se uma dessas falha, o restante toda acaba falhando também. Ou prejudicar. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.